Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presente, o prefeito Carlinhos, o Henrique, o Keito, os funcionários da casa, os internautas que nos acompanham via internet. Com a proteção divina, iniciamos nosso trabalho. Solicito para que o vereador Fábio Lopes Carolato proceda com um trecho bíblico. Por isso, não desfaleceis, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18. Solicito ao primeiro secretário vereador Igor Alandrei para que efetue a leitura da ata ordinária do dia 18/8/2026, às 19 horas. Ata da 25ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 8ª Legislatura, do 2º período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada no dia 18 de agosto de 2026. No dia 18 do mês de agosto de 2026, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos o vereador Igor Alandreia. Reuniram seus senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Solicitou para que o vereador Guilherme Vitorkowski procedesse com um breve trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo a ordem do dia. Sendo assim, solicitou o vereador primeiro secretário Igor Alandreia para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 11 de agosto de 2026, às 18 horas. Neste ato lido e aprovado entre os presentes. Solicitou o vereador Guilherme Vitorkowski para que promovesse com a leitura das atas das comissões competentes referentes ao projeto de lei de número 060, 061, 062, 063/2026. Senhor vereador Edilson Milke solicitou a dispensa da leitura das atas das comissões. Senhor presidente colocou em votação a retirada da leitura, assim sendo concedida por todos. Solicitou ao vereador José Joano Machado para que promovesse com a leitura das indicações de número 032 e 033/2026. Solicitou o vereador Fábio Lopes Carolato para que promovesse com a leitura das indicações de número 034 e 035/2026. Solicitou o vereador Charles Damos da Silveira para que promovesse com a leitura da indicação de número 037/2026. Neste ato, o senhor presidente declara aberto o pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias lidas. Não havendo escrito, passou ao grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Tiago Damos da Silveira e o senhor Fábio Lopes Carolato. Prosseguindo, colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 058/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 058/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 058/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei número 060/2026.
Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 060/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 060/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 061/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 061/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 061/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 062/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 062/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 062/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 063/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 063/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 063/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária, a ser realizada no prazo de 5 minutos, nesse mesmo local. Nada mais havendo se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Roidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Vitorkevski, Igor Aladreia, José Urbano Machado, Miguel Deminski, Rosnei Carlos Stelzner, Thiago Ramos da Silveira. Eu, Igor Aladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada conforme será pelos demais vereadores assinado. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 18/8/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata ordinária do dia 18/8/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 18/8/2026, às 19 horas. Solicito ao primeiro secretário vereador Igor Alandré para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 18/8/2026, às 19 horas e 30 minutos. Ata da 19ª sessão extraordinária, da 2ª sessão legislativa, da 8ª legislatura, do 2º período da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, realizada no dia 18 de agosto de 2026. No dia 18 do mês de agosto de 2026, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, situada na rua Augusto Kichler, número 1286. Sob a presidência do vereador Osnir Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos, o vereador Igor Aladrei. Reuniram seus senhores vereadores em sessão extraordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 060/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 060/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 060/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 061/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 061/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 061/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 062/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação
o projeto de lei de número 062/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 062/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 063/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 063/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 063/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária, a ser realizada no dia 25 de agosto de 2026, às 19 horas, nesse mesmo local. Nada mais havendo de se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Vitorkevski, Igor Aladreia, José Joano Machado, Miguel Dembinski, Osni Carlos Stelzner, Thiago Damos da Silveira, eu, Igor Aladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada conforme será assinado pelos demais vereadores. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 18/8/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 18/8/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 18/8/2026, às 19h30. Solicito ao vereador Guilherme Vitorkevski para que efetue a leitura do ofício de número 175/2026, que encaminha o projeto de lei 064/2026 do Poder Executivo Municipal, em regime de urgência, seguida da leitura do referido projeto de lei. Ofício número 175/2026, Gabinete, Bela Vista Toldo, Santa Catarina, 19 de agosto de 2026. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista Toldo, Santa Catarina. Assunto: encaminha o projeto de lei em regime de urgência. Vimos a presença de vossas excelências e dos dignos vereadores que compõem esta egregia Casa Municipal com o objetivo de encaminhar a apreciação e deliberação do projeto de lei número 064/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, solicitando que a matéria seja apreciada e votada em regime de urgência. O referido projeto de lei dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 303.887,02, destinado à Secretaria Municipal da Infraestrutura e Serviços Públicos. Os recursos são provenientes de convênio simplificado, decorrente da emenda parlamentar número 3352/2026, e serem destinados à aquisição de materiais britados e à correção de vias vicinais do município, contribuindo diretamente para a manutenção e melhorias da infraestrutura viária municipal. A proposições possui relevantes interesse público, uma vez que possibilitará o reforço das ações de manutenção e recuperação das estradas vicinais, proporcionando melhores condições de trafegabilidade, segurança e acesso às comunidades, além de contribuir para o escoamento da produção de mobilidade da população. A solicitação de tramitação em regime de urgência justifica-se que pela necessidade de viabilizar com a maior brevidade possível e abertura de crédito e a consequente aplicação dos recursos oriundo do convênio, permitindo ao município dar imediato prosseguimento às ações, aquisições dos materiais e recuperação das vias vicinais, atendendo aos interesses públicos e às necessidades da população. Diante da relevância da matéria e da necessidade de conferir celeridade
a utilização dos recursos destinados à infraestrutura municipal, solicitamos especiais atenção dos nobres vereadores para apreciação da aprovação do referido projeto de lei em regime de urgência. Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos protestos e levanta, estima e destina consideração. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 064 de 19 de agosto de 2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribuições legais, encaminha a apreciação desta Igreja Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei, artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao Orçamento Geral do município de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$ 303.887,02, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Órgão 06.00, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Unidade orçamentária, manutenção de ruas, estradas, praças, jardins, pontes e bueiros, dotação, aplicação diretas, total geral R$ 303.887,02. Artigo 2º. Para o suporte de crédito adicional suplementar, de que trata o artigo precedente, fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar o valor de R$ 303.887,02, referente ao convênio simplificado para aquisição de materiais britados e correção das vias vicinais do município, conforme emenda parlamentar número 3352/2026, em anexo. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bela Vista do Todo, Santa Catarina, 19 de agosto de 2026. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei trata a abertura de crédito adicional suplementar referente ao convênio simplificado para aquisição de materiais britados e correções das vias vicinais do município, conforme emenda parlamentar número 3352/2026, em anexo. Salientamos a vossas senhorias que a suplementação, ora solicitada, é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Está em única discussão o regime de urgência do ofício 175/2026. Encerro a discussão e coloco em única votação o regime de urgência, o projeto de lei 064/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em única votação o regime de urgência ao projeto de lei 064/2026. Solicito ao vereador Gilson Milk para que efetue a leitura do ofício de número 186/2026, que encaminha a mensagem de alteração ao projeto de lei 059/2026 do Poder Executivo Municipal, em regime de urgência especial, seguida da leitura da referida mensagem. Ofício número 186/2026, Gabinete. Bela Vista do Todo, Santa Catarina, 25 de agosto de 2026. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, Presidente da Câmara Municipal, Bela Vista do Todo, Santa Catarina. Assunto: encaminhamento de mensagem de alteração ao projeto de lei número 059/2026, regime de urgência especial. Cumprimentando-o cordialmente, encaminho a Vossa Excelência para conhecimento e providências cabíveis a mensagem de alteração do projeto de lei número 059/2026, que se encontra em tramitação nessa Casa Legislativa e dispõe sobre a atualização da descrição dos símbolos constantes do brasão oficial do município de Bela Vista do Todo. A alteração proposta tem por finalidade incluir a folha de fumo tabaco entre os elementos integrantes do brasão oficial do município, promovendo, para tanto, o ajuste da descrição constante do projeto de lei
e a substituição da respectiva representação gráfica constante do anexo único. Dessa forma, encaminham-se em anexo a mensagem de alteração e o novo anexo único para que sejam juntados ao projeto de lei número 059/2026 e considerados na apreciação da matéria. Considerando a previsão da apreciação da matéria pelo plenário e a necessidade de que a presente alteração seja processada previamente à votação da proposição, solicita-se que a matéria seja apreciada em regime de urgência especial na forma regimental, observadas as disposições da Lei Orgânica Municipal e do regimento interno dessa Casa Legislativa. Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Mensagem de alteração ao projeto de lei número 059/2026. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, o Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, considerando que se encontra em tramitação nessa Casa Legislativa o projeto de lei número 059/2026, de iniciativa do Poder Executivo que altera o inciso 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 038, de 23 de setembro de 1997, que dispõe sobre a bandeira do município de Bela Vista do Toldo para atualizar a descrição dos símbolos constantes do brasão municipal e da outras providências. Vem, respeitosamente, encaminhar a presente alteração à proposição, antes de sua apreciação definitiva pelo plenário. A presente alteração tem por finalidade incluir a folha de fumo, tabaco, entre os elementos que compõem o brasão oficial do município de Bela Vista do Toldo, fazendo com que tal elemento conste expressamente da descrição legal e da respectiva representação gráfica constante do anexo único. Da alteração. Artigo 1º do projeto de lei número 059/2026, especificamente quanto às linhas do inciso 3º do artigo 2º da Lei Municipal número 038, de 23 de setembro de 1997, passa a contemplar a inclusão de nova linha com a seguinte redação. Artigo 1º, artigo 2º, 3º, letra D. Uma planta de milho com espiga e ramos de trigo, representando a força da agricultura, principal atividade econômica do município. Letra E. Uma folha de fumo, representando a importância histórica, social e econômica da cultura do tabaco para o município, especialmente para a agricultura familiar. Letra F. Uma faixa verde com escritas em branco contendo a inscrição Bela Vista do Toldo e a data da emancipação político-administrativa do município, 16 de abril de 1994. Em decorrência da presente alteração, o anexo único do projeto de lei número 059/2026 deverá ser substituído pela nova representação gráfica do brasão oficial do município de Bela Vista do Toldo, contemplando a inclusão da folha de fumo, mantidos os demais elementos constantes da proposta original. Permanecem inalteradas todas as demais disposições do projeto de lei número 059/2026 que não forem incompatíveis com a presente alteração. Justificativa. A presente alteração tem por objetivo complementar a representação dos elementos que integram o brasão oficial do município de Bela Vista do Toldo, de modo a contemplar aspecto relevante da história, da economia e da identidade produtiva local. A cultura do tabaco possui participação histórica na atividade agrícola do município, estando relacionada ao trabalho, a produção e a geração de renda de diversas famílias do meio rural, especialmente no âmbito da agricultura familiar. A inclusão da folha de fumo no brasão municipal constitui, assim, forma de reconhecimento simbólico, a contribuição dos produtores rurais e a relevância histórica e econômica dessa atividade para a formação e o desenvolvimento do município. A alteração também busca conferir maior correspondência entre a representação gráfica do brasão oficial
e os elementos que integram a identidade agrícola de Bela Vista do Toldo, sem modificar os demais símbolos e características já previstos no projeto de lei em tramitação. Diante do exposto, encaminha-se a presente mensagem de alteração juntamente com o novo anexo único para que sejam recebidos e incorporados ao projeto de lei número 059/2026, passando a integrar a proposição para todos os efeitos, observando-se o procedimento legal previsto na Lei Orgânica Municipal e no regimento interno dessa Casa Legislativa, considerando a tramitação da matéria e a previsão de apreciação pelo plenário em 25 de agosto de 2026. Solicita-se que a presente alteração seja processada previamente apreciação e votação da proposição na forma regimental. Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 25 de agosto de 2026. Francisco Carlos Schissel, prefeito municipal. Está em única discussão o regime de urgência especial do ofício 186/2026. Encerra a discussão e coloco em única votação o regime de urgência especial, a mensagem de alteração, os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em única votação o regime de urgência especial sobre o ofício de número 186/2026. Solicito ao vereador Fábio Lopes Carolato para que efetue a leitura da indicação de número 38/2026. Indicação número 038/2026. Senhor presidente, os vereadores signatários com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhes confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicitam a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Schissel, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que sugira ao Poder Executivo Municipal a reformulação do projeto de lei número 059/2026, que institui a nova bandeira e o novo brasão do município, mediante a realização de audiência pública e ampla participação da sociedade. Justificativa. A presente indicação se justifica diante das inúmeras manifestações, discussões e diferentes posicionamentos apresentados pela população, inclusive por meio das redes sociais, acerca da proposta de alteração dos símbolos oficiais do município, considerando que a bandeira e o brasão representam a história, a cultura, a identidade e os valores da comunidade. Entende-se ser oportuno que a população tenha a possibilidade de conhecer a proposta, apresentar sugestões, esclarecer dúvidas e contribuir para a construção de dos novos símbolos do município. A realização de uma audiência pública permitirá um processo democrático, transparente e participativo, possibilitando que os representantes de diferentes segmentos da sociedade, entidades, instituições, estudantes, historiadores, lideranças comunitárias e cidadãos em geral possam participar da discussão. Dessa forma, sugere-se que o projeto seja reavaliado e, se necessário, reformulado a partir das contribuições apresentadas pela sociedade, garantindo que os novos símbolos sejam resultado de um processo que represente de forma legítima a identidade e o sentimento da população de nosso município. Confiante do atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Toldo, 25 de agosto de 2026, vereador Fábio Lopes Carolato. Não havendo ninguém inscrito no pequeno expediente e nem no grande expediente, declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos, neste mesmo local. Boa noite a todos.